Bem-vindos à nossa 18ª aula. Vamos continuar com o assunto efeitos adversos, agora anotando quais são as implicações de um conversor eletrônico na rede elétrica. Então, para estudarmos esse assunto, vamos inicialmente considerar que a minha rede possa ser considerada ainda fornecendo um sinal senoidal. Estou pegando aqui apenas uma fase para simplificar o estudo. E vamos considerar que agora a minha carga é não linear. Eu não tenho apenas puramente resistências, indutâncias, forças contra-eletromotriz. Eu tenho aqui presentes chaveamentos. Portanto, a corrente que vai circular não é mais senoidal, porém, ainda periódica. Em sendo periódica, eu posso decompô-la numa série de Fourier. Isso é o que está proposto aqui. A corrente ela vai ser um somatório de correntes harmônicas, nas quais temos um primeiro harmônico defasado de φ1 graus em relação à tensão e uma série de componentes harmônicas aqui colocado ordens de 2 até infinito. É muito comum nos sistemas de potência harmônicos de ordem ímpar, não de ordem par. Isso é pelo fato das formas de onda terem simetria de meia onda. Existem, inclusive, exercícios no livro a respeito dessa importante característica. Outro fato importante é como que vamos fazer os cálculos dos valores eficazes de corrente nessa situação. Então, fazendo uma breve recordação, o valor R eficaz, também conhecido como RMS, do inglês root, mean, square, e não tem como justificar se esquecer essa fórmula. Ela é muito simples, se você lembrar o RMS. Se esquecer RMS, lembre-se das iniciais no nome do professor, Richard, Madalena e Stefano. Mas é melhor lembrar root, está aqui o root. Min, integral de 0 ao período dividido pelo período todo. Isso é o valor médio. Root min de quem? Do square, do quadrado da tensão. Assim que se calcula o valor eficaz de um sinal senoidal. Esse é um exercício já tradicional. Um valor instantâneo de raiz de 2 V1 no seno de ômega-t, o valor eficaz é V1. Sabemos disso. Quando nós colocarmos o valor eficaz desta onda aqui, desse sinal, assusta. Que quando eu elevar ao quadrado essa expressão, vai aparecer o quadrado desse termo, o quadrado de cada um desses termos até infinito, e mais os duplos produtos de cada um em relação ao outro. São muitos termos, muitos termos. Então, nós teríamos que elevar isso ao quadrado e calcular o valor médio. Mas perceba uma coisa. Se eu tenho dois sinais senoidais de frequências diferentes e que vão acontecer aqui na hora dos duplo produto. Eu vou multiplicar, por exemplo, o ômega-t com seno de 2 ômega-t ou 3 ômega-t, ou vai ter o produto de seno de 3 ômega-t com seno de 5 ômega-t. Esses produtos de sinais senoidais de frequências diferentes podem ser transformados na soma de dois sinais trigonométricos, um dos quais o argumento é a soma dos argumentos, o outro, o argumento é a diferença dos argumentos. Então, digamos, eu estou multiplicando ômega com 5 ômega. Quando eu transformar esse produto numa soma, vai aparecer uma frequência de 6 ômega e uma frequência de 4 ômega. Mas vai aparecer um sinal periódico de valor médio nulo. Portanto, todos os duplos produtos que aparecem ao elevarmos ao quadrado a corrente, na hora de calcular o valor médio, vão se anular.
só vão ficar os termos de produto de mesma frequência, onde aparecerá seno ao quadrado de 3 ômega t, seno ao quadrado de 5 ômega t, etc. E tal. Então, acaba que o valor eficaz, que é o resultado do valor médio quadrático, ele vai se reduzir ao valor médio, ao valor eficaz do primeiro harmônico, mais o somatório dos valores eficazes dos demais harmônicos. Fica mais fácil ver isso aí pensando o IRMS ao quadrado total é igual ao valor médio do quadrado da corrente. O valor médio do quadrado da corrente, eu só preciso considerar as situações onde é a mesma frequência. Quando frequências diferentes, o valor médio é zero. E o resultado de cada uma dessas componentes é o valor eficaz daquela componente harmônica. Então, com uma fórmula muito bonita e fácil de memorizar. Esse é o valor eficaz da nossa corrente. Veja que ela tem uma influência dos harmônicos, o que vai provocar, justificar até um aquecimento maior dos condutores. Quando se trabalhava puramente com um sinal senoidal, a potência ficava determinada pela parcela de potência ativa e potência reativa. Em vez de escrevermos a informação através do valor instantâneo da potência, usamos os conceitos de potência ativa e potência reativa, que leva a esse triângulo, conhecido triângulo de potências. Aqui a potência ativa, aqui a potência reativa, e aqui o valor aparente, potência aparente, S1. Isso correspondente ao primeiro harmônico. Nota que o primeiro harmônico ele vai estar afetado apenas por esse defasamento φ1. Agora, nós temos uma situação em que o produto do V eficaz pelo I eficaz, e lembrando, o meu V eficaz é V1, estou admitindo que a minha entrada é puramente senoidal. E o meu I eficaz é esse resultado aqui, esse somatório. Então, o produto do meu V eficaz, minha V eficaz ao quadrado, pela corrente eficaz ao quadrado, que seria a potência aparente elevada ao quadrado, resulta nessa expressão, onde aparece aqui a componente fundamental mais o somatório das correntes harmônicas. Ora, esse resultado pode ser reescrito como sendo o V1 e 1 ao quadrado separado em P ao quadrado mais H ao quadrado, mais Q ao quadrado. Era o que nós tínhamos aqui. P ao quadrado, Q ao quadrado, me dá a componente de potência aparente relativa à fundamental. Mas ainda tenho todo esse somatório aqui. E vamos chamar esse somatório, que é um número positivo, de H ao quadrado. Isso daqui vai ser chamado de potência harmônica. E essa expressão me induz a uma representação geométrica, agora não mais de um triângulo, mas de um paralelepípedo, de arestas P, Q e H. Essa diagonal principal, tamanho da diagonal principal, é dado pelo P2 mais Q2 mais H2, uma representação gráfica para a nova potência aparente. As definições de fator de potência continuam as mesmas. A razão da potência ativa com a potência aparente, sendo que a minha potência aparente agora é o resultado dessa conta. V1, valor eficaz da tensão, pelo valor eficaz da corrente.
E a potência ativa, que é o valor médio da potência instantânea, continua sendo V1 e 1 cosseno de φ1. Essa expressão me leva ao resultado cosseno de φ1, que recebe o nome de fator de deslocamento, é o fator de potência do primeiro harmônico, multiplicado pela razão da componente de primeiro harmônico pelo valor eficaz total. Então, note, ainda que o φ1 seja zero, como acontece, por exemplo, numa ponte retificadora a diodos, não significa que o fator de potência total seja unitário, porque ele vai ser afetado pela razão do I' para o IRMS, que é um número sempre menor do que 1. Ainda são definidos os termos distorção harmônica total, aqui em português às vezes aparece DHT, aqui está a sigla em inglês, Total Harmonic Distortion, que pode ser colocado para corrente ou para tensão. São outros parâmetros que vão dar a qualidade do meu sinal. Se nós fôssemos pensar no valor, no jeitão da curva de potência instantânea, seria desagradável. Não é fácil de você identificar os pontos importantes. Quando se definiu o fator de potência, que estamos acostumados no nosso dia a dia, você já sabe, quando diz um fator de potência, qual é a relação entre P e Q ou P e S. O novo significado de fator de potência, que agora, olha só, aqui é P, essa parcela aqui é P, esse ângulo aqui, temos que entender que ele é afetado pelo fator de potência da fundamental, novamente fator de deslocamento, e a distorção de corrente. Isso é um parâmetro importante. Outro parâmetro importante que foi introduzido por causa dos harmônicos é esse fator de distorção harmônica. Como é que você entende essa fórmula? Essa fórmula vai me dizer o que me interessa, que é o I', que é o V', que é a fundamental da tensão e da corrente, pelo lixo. Isso daqui é o lixo que não me interessa. Todo o resto. É assim que se define. Aqui é todo o resto pelo que me interessa. Quando você pegar, isso é um mero exercício de matemática, não vale a pena a gente perder tempo aqui fazendo. Mas se você substituir essas definições na expressão acima, chega-se à relação que o fator de potência é igual ao fator de deslocamento multiplicado por 1 raiz quadrada de 1 mais PHDI ao quadrado. Contando a distorção harmônica é zero, e a distorção harmônica vai ser zero quando o meu lixo for zero, o fator de potência é igual ao fator de deslocamento. Então, essas são, como fazendo uma analogia, você pega um atleta, quer saber quanto tem de cintura, quanto tem de braço, quanto tem de perna. Essas medidas ficam retratadas pelo fator de potência, fator de deslocamento e distorções harmônicas totais. Em termos práticos colocados em norma, isso é importante, por isso é importante conhecer esses termos, quando você vai conectar uma rede com correntes harmônicas ao sistema, você tem que obedecer a determinados níveis de distorção harmônica. E as coisas são organizadas da seguinte forma. A distorção harmônica de tensão é da responsabilidade da concessionária. A distorção harmônica da corrente é da responsabilidade da indústria. Então, eu sou um industrial, quero me conectar a uma rede. A primeira observação que tem que ser feita é se naquele ponto onde eu vou me conectar, a concessionária está me oferecendo uma tensão com valores de distorção harmônica de tensão aceitáveis pela norma. Vamos ver como é isso aqui. Aqui temos, então, essa é uma norma do I3E, os harmônicos de tensão em percentual
relativos à componente fundamental. Se você tiver com níveis de tensão de 2,3 a 69 kV, que são mais baixos, né, aqui em termos de distribuição, depois a níveis já mais altos de transmissão de energia, mas você pode ter uma fábrica conectada a esse nível de tensão. O que você tem que ver é se a distorção harmônica total naquele ponto, no caso desse nível de tensão, é menor do que 5. Quando a tensão é maior, a distorção harmônica aceitável é menor. Quanto mais alto for o nível de tensão, menos tolerante você pode ser em termos do sinal que está sendo fornecido. Você está mais próximo da sua usina geradora, recebeu menos poluição até chegar ao consumidor. E a norma, além de impor um limite na distorção harmônica total, ainda impõe um máximo de distorção individual. A distorção individual estaria, em vez de ser somatório todo, aqui estaria I2, estaria I3, I5 em relação ao I'. Esses são os valores impostos pela norma do I3E. Para a corrente, a observação é um pouquinho mais detalhada. Vamos concentrar nossa atenção na distorção harmônica total de corrente. Depois são impostas também individuais para diferentes faixas de harmônico. Aqui é uma só, qualquer que seja o harmônico, o THDV, o TH de tensão, distorção de tensão, tem que ser menor do que 3%. Aqui vai depender da ordem harmônica. Mas não se atenham a isso agora, que assusta um pouquinho. Vamos olhar apenas a distorção harmônica total. E a entrada da tabela, ela tem várias razões, e aqui está, corrente de circuito em relação a I'. I' corresponde à corrente que aquela indústria pretende demandar. Quanto ela pretende demandar de corrente. E o I de curto-circuito está para a corrente de curto-circuito naquele ponto de conexão. Então, quanto mais forte for o seu sistema, maior vai ser a corrente de curto-circuito. Então, você estará mais baixo aqui, né, nessas linhas mais altas da tua matriz. Quanto menor for a corrente de curto-circuito, você está aqui mais ou menos na primeira linha. Então, qual é a filosofia aqui da norma? Se a corrente de curto-circuito, naquele ponto que eu vou fazer a conexão, é elevada, eu posso ser tolerante em relação a distorções harmônicas da minha indústria. É como se eu fosse muito forte, eu não ia me incomodar por uma pequena perturbação. Por exemplo, eu não vou ficar tão aborrecido se um mosquitinho me picar, mas eu já vou ter, porque um mosquitinho é muito menor do que eu sou, mas eu já vou ficar mais preocupado se eu receber a mordida de um cachorro, porque o cachorro, como se a minha corrente de curto-circuito já começasse a ficar comparável com aquela dentada do cachorro. Eu tenho que ser mais cauteloso, mais exigente. É o que, no fundo, essa tabelinha está informando. Então, para razões de corrente de curto-circuito para a corrente demandada no ponto de conexão muito elevada, eu posso ser mais tolerante. Se não, eu posso ser menos tolerante. Então, o concessionário, depois que a indústria se conectar, vai lá medir a distorção harmônica de corrente. Se não estiver respeitando esses valores, vai exigir que o industrial coloque algum filtro no sistema para garantir que a corrente
fique dentro dessas faixas. Veja, isso é norma, isso pode mudar ao longo do tempo, mas atualmente é como está colocado e tem uma lógica por trás dessa exigência. Esses são os principais efeitos da eletrônica de potência no que diz respeito à rede elétrica e as formas como os engenheiros se protegem ou regulam essa conexão. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.